Após o acesso para a Série A3 conquistado em 2011, o Mandi manteve o elenco e se fortaleceu com algumas peças para a disputa do Campeonato Paulista e da Copa Paulista de 2012. É sobre o Paulista da Terceira Divisão de 2012 que falaremos nesse vídeo. Meu nome é Samir Jimenez, seja bem-vindo ao canal. Mas antes, peço para você se inscrever, deixar seu like, ativar todas as notificações. Assim você nos ajuda a trazer mais conteúdo como esse para o canal. A última participação do Iguaçuano na terceira divisão havia sido em 1992, com um elenco que marcou história no coração do torcedor atleticano. Após uma excelente campanha na Bezinha de 2011, o Mandi conseguiu o tão sonhado acesso. A terceira divisão paulista de 2012 contou com 20 participantes. Vários clubes tradicionais disputaram essa edição como por exemplo, Inter de Limeira, Marília, São Bento, 15 de Jaú, Francana, Juventus entre outros. O Iguaçuano fez excelente campanha na primeira fase, conquistando 32 pontos em 19 partidas. Sendo 8 vitórias, 8 empates e apenas 3 derrotas. Marcou 33 gols e sofrendo 18, tendo um saldo positivo de 15 gols. O Mandi obteve resultados expressivos como por exemplo as goleadas fora de casa por 5-0 contra o Capivariano, 4-0 em casa contra o Juventus e 3-0 em casa também contra o Barretos. Além de vitórias importantes contra Inter de Limeira, Marília e Independente. Os classificados para a fase decisiva do campeonato foram na sequência: Rio Branco, Grêmio Osasco, Iguaçuano, Capivariano, Inter de Limeira, Marília, Juventus e Batatais. Os 8 times foram divididos em 2 grupos de 4 equipes. O Mandi ficou ao lado de Juventus, Grêmio Osasco e Marília. A primeira partida da fase final foi fora de casa frente à equipe do Marília. E o Mandi começou mal perdendo pelo placar de 2-0. Na segunda partida, o Mandi recebeu a equipe do Juventus, e obteve um amargo empate por 1-1, se complicando no grupo. Fechando o primeiro turno da fase final, o Atlético recebeu a equipe do Grêmio Osasco, e o único resultado para não se complicar ainda mais no grupo, seria a vitória. E ela veio, com um placar de 1-0. O início do retorno teve a visita do Mandi em Osasco para enfrentar a equipe local, e conseguimos uma importantíssima vitória por 2-1, nos colocando na briga pelo acesso novamente. A segunda partida do retorno foi na Rua Javari para enfrentar a forte equipe do Juventus da Moca. Após uma partida muito disputada, o Mandi voltou para Mogi Guaçu com um empate por 2-2. Assim, a última partida seria decidida em nossos domínios, contra o já desclassificado Marília Atlético Clube. A partida. Precisando apenas fazer a lição de casa para garantir o acesso à Série A2 do Campeonato Paulista, com uma simples vitória, o Mandi não dependeria de ninguém para conseguir o segundo acesso seguido. Mesmo sem o atacante Billy, artilheiro da competição com 15 gols, o Iguaçuano chegou com força máxima e queria a vaga na final. Os atacantes Wellison e Thiago Chulapa formaram a dupla no ataque, mas o gol do Mandi saiu do dono de outro setor. O lateral direito, João Paulo, apareceu bem para fazer o papel de artilheiro e marcar o primeiro gol do Iguaçuano, aos 24 da primeira etapa. Depois de abrir o placar, o Mandi sofreu a virada do Marília. Na segunda etapa, o técnico do Marília, Betinho, parece ter dado um puxão de orelhas nos jogadores, que voltaram com mais vontade. O Marília era mais ofensivo e encurtava os espaços para o time do Iguaçuano. Mesmo com alguns desfalques, o Marília conseguiu manter o time no ataque depois de tanta insistência, seria recompensada e, de tabela, estragaria a festa do Iguaçuano. O Marília começava a gostar da partida e chegou ao gol de empate. Em cobrança de escanteio, Renan subiu mais alto que todo mundo e mandou a bola para o fundo das redes. O time seguiu a partida sendo pressionado pelo Marília. Na outra partida, o Grêmio Osasco vencia o Juventus por 3-1.
Essa combinação de resultados não favorecia o Mandi. Os torcedores viram o acesso ficar mais distante quando, após um vacilo da zaga do Mandi, em uma tabela rápida, o meia Felipe apareceu livre e tocou na saída do goleiro Vitor para virar o placar e garantir o Grêmio Osasco na final da competição. Após o gol, o Marília não dava espaços e continuava pressionando com mais perigo. Reação chegou tarde. Precisávamos vencer a partida para não depender de ninguém. Após tanta pressão, com 10.000 atleticanos empurrando o time, no último lance do jogo, aos 48 da segunda etapa, Guilherme empatou. O resultado não era suficiente e depois de uma incrível campanha o Guaçuano deixou escapar o acesso à Série A2. Guaçuano e Juventus terminaram com a mesma pontuação, porém fomos desclassificados no saldo de gols. Os dois classificados para a Série A2 de 2013, Rio Branco e Grêmio Osasco fizeram a final. A primeira partida em Osasco terminou com um empate em 0-0. Na decisão em Americana, o Rio Branco se sagrou campeão da Série A3, após uma vitória por 2-0. Ficou para o torcedor, uma campanha excelente, de um time muito bom, que poderia ter culminado com o segundo acesso consecutivo. Até hoje, esse duelo é lembrado como a partida do quase. Esse foi mais um vídeo. Valorize o time da sua cidade.